Então nós estamos retomando a nossa jornada rumo ao crescimento espiritual, lembrando que tudo aquilo que a gente tem ministrado, tudo aquilo que a gente tem compartilhado é com o objetivo de você ganhar maturidade, ganhar crescimento espiritual por duas razões específicas. Primeiro, para que você possa receber coisas grandes de Deus. Nós só conseguimos receber coisas grandes de Deus quando nós temos maturidade, quando nós sabemos lidar com essas coisas. E o segundo motivo que é importante você crescer, amadurecer espiritualmente, é para que você não fique vulnerável às adversidades da vida. Não se engane, a gente vive num mundo caído. Esse sistema é um sistema maligno. Nós estamos andando na contramão da humanidade. A humanidade está indo para uma direção, nós decidimos seguir Cristo numa direção contrária. Então não se engane, o mundo é mau, o mundo vai se tornar cada vez mais mau. E se você não tiver maturidade, se você não tiver crescimento espiritual, você vai ficar escravo dessas oscilações que a gente tem das nossas emoções. Ora a gente está bem, ora a gente está mal. E o risco dessas oscilações é que uma hora a gente não levanta mais. Porque nós temos um inimigo que não descansa e o único alvo dele é fazer com que a nossa vida nessa terra seja uma vida de miséria, para que o nome de Deus seja desonrado e para que a igreja de Cristo ela não cresça aqui nessa terra. Então a importância de você crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, é para que você conquiste coisas grandes de Deus, as coisas que talvez você tenha impedido, que você tenha lutado. Isso é consequência da tua maturidade, do teu crescimento. E o segundo objetivo do teu crescimento é para que você não tenha oscilações no teu caminhar aqui na terra enquanto Jesus não nos chamar. Essa é a quarta aula. A primeira aula nós falamos de quem é você. Eu gastei 1h30 para dizer que você é filho de Deus. Pegamos todas a base bíblica para isso. Que você não é mais aquela mesma pessoa que você era antes de Cristo. Você disse 1 João 12:13 que você é nascido de Deus. Na segunda aula nós falamos sobre o efeito transformador do segundo Adão. Nós passamos a ser filhos de Deus por causa do efeito transformador do segundo Adão, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro Adão, o Adão caído, aquele que fez com que nós nascêssemos separados de Deus, e Jesus Cristo veio na terra para corrigir essa distorção na nossa história, veio trazer um convite para que nós pudéssemos ser filhos de Deus, e a partir do nosso entendimento, da nossa fé, a Bíblia diz que nós voltamos a morar no Éden, e voltamos a morar no Éden antes da queda de Adão e Eva. E na terceira aula eu falei da importância da teologia antes da prática. Então perceba que eu estou tentando construir algo com vocês. Primeira aula, quem você é. A segunda aula, você é filho de Deus por causa do segundo Adão. E para que você fortaleça a tua identidade, para que você tenha convicção de quem você é, nós precisamos ter a base bíblica, nós precisamos ter a doutrina. Falei para vocês que normalmente a nossa sede, a nossa vontade é correr logo para as partes práticas da Bíblia, e a gente não investe tempo em trabalhar o fundamento, que dá mais trabalho. Por isso que a gente não consegue viver aquilo que a Bíblia diz que a gente precisa viver, porque eu não tenho a base, eu não tenho o fundamento. Então foram essas 3 aulas que nós começamos o nosso curso, e hoje a aula que nós vamos ministrar é virando a página da sua existência. Você vai aprender nessa noite de que quando você decidiu entregar a tua vida para Cristo, quando você por fé, você confiou no sacrifício da cruz, houve uma transformação na sua existência. Você deixou de ser aquela pessoa que você era e você passou a ser uma nova pessoa. Então toda a ministração nessa noite a gente vai trabalhar aquilo que de fato aconteceu com o seu interior. Nós vamos pegar base bíblica, eu vou trabalhar muito com doutrina nessa noite, para que você saia daqui absolutamente convencido de que você é uma outra pessoa a partir da cruz de Cristo. Falei aqui e tenho falado o ano inteiro que nós somos aquilo que Deus diz que nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Qualquer coisa diferente disso é mentira, você não deve viver, você não deve acreditar. E a Bíblia diz que nós fomos transformados numa pessoa que nunca existiu antes de Cristo.
Agora, o que foi transformado, queridos? Isso é importante, porque a gente está vivo, né? A gente já leva a nossa mente para a questão racional. O que foi transformado? Foi transformada a nossa natureza. Nós tínhamos uma natureza caída, nós tínhamos uma natureza que era apoiada no primeiro Adão, aquele Adão que desobedeceu, aquele Adão que agia e vivia independente de Deus. Aquela pessoa, aquela natureza morreu. A partir de Cristo foi criada uma nova natureza em nossa vida e é isso que a gente vai aprender nessa noite. Tenho dito de que nós não somos pecadores, nós somos santos que estamos num processo de crescimento espiritual e que às vezes ainda patina no nosso caminhar. Que esse patinar no nosso caminhar não toca naquilo que nós nos transformamos a partir de Cristo. É essa toda a estratégia do diabo, pegar os teus erros, pegar as tuas fraquezas, pegar as tuas falhas e gerar confusão na tua mente, colocando dúvida naquilo que a Bíblia diz que você é, colocando dúvida naquilo que Deus diz que você é. Erro de comportamento, falha de comportamento não toca na tua identidade de filho de Deus. E é isso que a gente tem que colocar a nossa fé. Porque, queridos, todos nós estamos num processo de crescimento. Cada um está num estágio. Eu tenho ainda as minhas mazelas que eu preciso lutar para que elas sejam corrigidas, assim como cada um de vocês também tem a mazela de vocês. Não existe pessoa perfeita. Existem pessoas que a cada dia mais estão melhor do que o dia anterior e amanhã nós vamos estar melhor do que o dia de hoje. Nós temos que parar de tirar esse fardo, esse autoflagelo que a gente coloca em nós mesmos, querendo ter uma vida perfeita. Essa questão de a gente criar um padrão de uma pessoa perfeita, isso é uma cilada, porque você não vai conseguir ter uma vida constante, uma vida perfeita, porque você está num processo de transformação. Se você coloca isso como objetivo na tua vida, se você coloca isso como meta na tua vida, quando você cair, você vai se decepcionar mais do que você se deve se decepcionar, e vai vir teu inimigo e vai jogar uma enxurrada de acusação em você. Você vai se sentir a pior pessoa do mundo, ainda que você seja um filho aceito e amado de Deus. Então nós temos que entender de que a nossa vida cristã, o nosso caminhar cristão, querido, é dia após dia, é um tijolinho de cada vez. Não tenha pressa na tua maturidade, não tenha pressa no teu crescimento. Foque a tua vida espiritual naquilo que Deus diz a respeito de você. Ainda que você tenha muitos erros na tua vida, você é um filho aceito e amado de Deus. Você vai errar hoje, que você provavelmente errou como eu errei, você vai errar amanhã, mas você não sai da posição de filho de Deus. É essa certeza, essa convicção que você tem que ter, para que você não seja enganado pelo diabo, para que ele não comece a te acusar, dizer que você é indigno de estar numa igreja, você é indigno de orar diante de Deus, que você é indigno de falar de Deus. Isso tudo é mentira. Independente das suas falhas, você continua sendo um filho aceito e amado de Deus. O que é importante a gente entender? Então, o que a gente vai dizer? O que eu quero transmitir para você hoje, queridos? Como é que você deve lidar com os seus pecados no teu processo de santificação? Como é que você deve lidar com os seus percalços na sua caminhada espiritual, através das suas falhas, através dos seus pensamentos, através dos seus atos, através do dia que você não quer ler a Bíblia, você não quer orar, você não quer vir na igreja, você não quer falar com o pastor, você está de mal com Deus. Isso é um processo que você vai ter que aprender a viver, porque é um processo que eu vivo, é um processo que você vive. O que é importante e a essência de tudo aquilo que eu quero passar para você nessa noite é você saber o que é justificação e o que é santificação. Se você tiver claro isso, o que é justificação e o que é santificação, você vai ter mais facilidade de lidar com essas adversidades no teu caminhar cristão. Justificação quer dizer aquilo que aconteceu na tua vida no ato quando você entregou a tua vida para Cristo. Você passou a ser justo, você foi justificado. E aonde acontece essa justificação, querido? Dentro de você. Você vai ver que instantaneamente, quando você entregou a tua vida para Cristo, aquela velha natureza, ela foi morta e nasceu uma nova natureza. Você não tem mais nada a ver com a natureza antiga.
A justificação ou a nossa salvação, ela é instantânea. A partir do momento que você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, pela tua fé. A justificação acontece aonde? Dentro de você, na tua natureza. Agora tem um outro processo que é o processo de santificação. É esse processo que a gente luta todos os dias, que não tem nada a ver com o processo de justificação. Ele é consequência do processo de justificação. E o que é santificação? É eu exteriorizar aquilo que eu já sou dentro de mim, através dos meus comportamentos, dos meus atos, das minhas atitudes, dos meus pensamentos. É nesse negócio assim que a gente falou no PG da Dona Neide ontem. Nossa, mas eu não consigo mais fazer isso. E que engraçado, antes eu queria pegar as pessoas no pescoço, hoje eu não consigo mais. O que aconteceu comigo? Esse é o processo de santificação. Você está a cada dia mais exteriorizando aquilo que já foi feito dentro de você. Já falei, se vocês me conhecessem há 12, 13 anos atrás, vocês jamais poderiam imaginar que hoje eu estaria dentro de uma igreja. Porque tudo aquilo que era errado fazia parte da minha vida. Era um cara nervoso, era um cara prepotente, um cara arrogante, um cara sem paciência, um cara tudo do mal. E aí eu conheci Jesus, fui justificado no meu interior, o Espírito Santo veio habitar dentro de mim e a partir de um momento, processualmente, as coisas foram sendo transformadas no meu exterior. Falei que quando entreguei minha vida para Cristo, só depois de 8 meses a minha esposa foi para a igreja. E ela foi para a igreja não porque eu andava com uma Bíblia embaixo do braço. Ela foi na igreja porque ela percebeu que os meus atos, as minhas atitudes, os meus comportamentos estavam sendo transformados, estavam sendo mudados. Esse é o processo que eu e você nós passamos e vamos continuar passando até Jesus voltar. Não se engane, queridos, o processo de santificação é para a vida toda. A justificação é instantânea, agora a santificação ela é um processo que a gente precisa entender como é que ele acontece na nossa vida. A minha posição e a tua posição em Cristo, ela está segura. O diabo não toca, nada pode mudar aquilo que você se transformou a partir de Cristo. O que nós precisamos mudar agora é o nosso comportamento. E eu mudo meu comportamento à força, querido? Não. Toda tentativa de você mudar o teu comportamento à força é um esforço humano. Você vai ver que você começa bem, mas lá na frente você desiste. E no momento que você desiste, vem aquela enxurrada de acusação dizendo que você é indigno, de que você não é filho de Deus, que esse negócio da igreja é história da carochinha, que pastor só rouba as pessoas. É aquela coisa que a gente sabe que o diabo vem colocar na nossa mente. Quem viveu essa crise, queridos? Falei na Dona Neide ontem também. Da gente parar de carregar fardo no nosso caminhar cristão. Se Pedro, que foi Pedro, que andou com Jesus, que andou sobre as águas, que viu os milagres de Jesus, ele teve seu momento de fraqueza de negar Jesus. Quem somos nós, queridos? É por isso que você não pode carregar peso no teu caminhar cristão. Um dia de cada vez, caiu, levanta, se conserta com Deus. Senhor, misericórdia, me perdoa, me ajude que eu quero caminhar para frente. E aí a gente recomeça de novo. Você acha que eu não recomeço a minha vida espiritual com Deus? Você acha que eu sou perfeito? Não, não sou perfeito. Tenho as minhas fraquezas, tenho as minhas crises, mas eu não estou muito preocupado com as minhas crises. Estou preocupado com o chamado de Deus, que é para que eu caminhe sempre para frente. É essa visão, é esse entendimento que nós temos que ter, caminhar sempre para frente. Abra tua Bíblia, por favor, em Romanos 7, do 19 até o 24. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem está dizendo aqui, querido? Apóstolo Paulo. O que ele está dizendo aqui? Mas o que acontece comigo?
Eu sei o que eu tenho que fazer, que é o certo, mas eu só faço o errado. Eu tenho no meu interior prazer nas coisas de Deus, mas as coisas que eu faço me entristecem, me aborrecem. Então, essa crise que você tem, o apóstolo Paulo teve. Essa crise que você tem, o apóstolo Pedro teve. Quando Jesus perguntou 3 vezes, você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? E o Pedro assim com o coração apertado, porque ele sabia que ele amava, mas a negação dele foi mais forte do que ele. Então, queridos, essa crise que nós temos faz parte do nosso caminhar. E o apóstolo Paulo fala assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Essa é a nossa crise, querido. Saber o que tem que ser feito e nós fazemos muitas vezes contrário àquilo que a gente tem que fazer. E se a gente não tem isso claro, o diabo vai deitar e rolar na nossa mente. Ele vai dizer que você não se converteu, de que você está perdendo tempo na igreja, de que você não consegue ser de fato um cristão maduro. E isso tudo é mentira. E nessas crises de que eu faço errado ao invés de fazer o certo, eu faço o certo ao invés de fazer o errado, e esse cai, levanta, a gente vai na igreja adotando alguns termos. Então você ouve na igreja a minha velha natureza, já ouviu isso não? O meu velho eu, o velho homem, a carne, o pecado. A gente vai usando esse monte de palavras ou desse jogo de palavras e a gente não sabe o que significa isso. Que velho eu? Se a Bíblia diz que não existe mais velho eu, que o velho eu morreu. Que raio esse negócio que a gente fala sem entendimento e por isso que às vezes gera insegurança em quem nós somos? Será que isso tudo está interfaceando? Será que isso tudo tem alguma relação entre si? Será que eu sou vítima da velha natureza? Será que tudo aquilo que eu faço de errado é por causa da minha velha natureza? Eu sou escravo da velha natureza? Mas espera aí, se a velha natureza está morta, o que acontece com esse negócio? Nós vamos aprender nessa noite a lidar, queridos, com esse lado pecaminoso do nosso processo de santificação. Nós vamos aprender biblicamente o que significa cada palavra que talvez a gente tenha falado sem ter o entendimento daquilo que é bíblico sobre essas palavras. Ah, porque o meu velho eu se levantou. Mas que se levantou? Você está morto? Como é que se levantou? O velho eu não existe mais. Ah, porque eu estou na carne. Mas o que é carne? Ah, que tem uma briga. Eu já preguei isso erroneamente na igreja. Que há uma briga de 2 leões dentro da gente. Não existe 2 leões, existe um só, que é a sua nova criatura. Que nem o Wagner pregou domingo, odre velho, nós somos odres novos. Você não é odre velho, você é filho aceito e amado de Deus. O que você precisa é fazer com que o vinho novo entre dentro de você. Para que você receba de fato de Deus aquilo que Ele quer e vai entregar para você. Agora, se eu tenho dúvida se eu sou odre novo, odre velho, odre novo, o que vai acontecer? Que essa confusão vai gerar insegurança na minha vida. Quando eu falo para você que você é odre novo, é a tua identidade. Você é uma nova pessoa. Como é que um filho de Deus pode ser um odre velho? Não pode ser. Se eu tenho o entendimento de que eu sou odres novos, eu vivo como odres novos e eu sou cheio do vinho de Deus. Passa de novo, que a gente volta a correr em volta do rabo. Identidade. E enquanto eu e você, nós não assumirmos a nossa identidade de filho de Deus, a gente vai continuar lutando contra os nossos comportamentos e a gente vai continuando sendo enganado pelo diabo. Se você tiver dúvida da justificação, a gente não consegue falar de santificação. Se você tiver dúvida de quem você se tornou a partir de Cristo, a gente não consegue falar de transformação de comportamento. Se a tua vida hoje é guiada pelo comportamento, não dá para a gente falar de que você é filho.
Agora, se a gente tiver a convicção de que nós fomos de fato justificados, e eu não tenho dúvida na pessoa que eu me tornei a partir da cruz de Cristo, e essa coisa tiver consolidada, enraizada no meu coração, aí eu posso olhar para o processo de santificação sem nenhum problema. Aquela história dos 2 cachorros, né? Um fala 2 leão, outro fala 2 cachorros, e fala assim, né? Você tem 2 bichos morando dentro de você. Um bicho é aquele que existia do Adão caído. Agora existe um outro bicho que é o produto da cruz de Cristo na tua vida. E um fica duelando contra o outro. Quem você alimentar mais vai vencer. É bíblico isso, querido? E eu faço meia culpa aqui porque eu já preguei na igreja, tá? Não. Não existe cão nenhum, leão nenhum, bicho nenhum dentro de você. Abra a tua Bíblia em Colossenses 1,13, por favor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Então, queridos, presta atenção no que eu vou dizer para você. Você vai aprender hoje de que Deus trocou a sua natureza, tudo bem? Deus não pegou uma natureza boa, acrescentou na natureza ruim que você tinha, para na média você ser mais ou menos, não. A gente vai aprender de que você não é mais a mesma pessoa que você era antes de Cristo, porque foi trocada a tua natureza. Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Queridos, aqui está dizendo que nós saímos das trevas e fomos para o reino da luz do seu amor. Não dá para a gente estar nos 2 lugares ao mesmo tempo. Ele já nos tirou do lugar onde nós estávamos e nós já fomos transportados para o lugar onde a gente nunca teve antes. E não dá para voltar mais naquele lugar. Por isso que não há dúvida em relação àquilo que aconteceu na minha vida e na tua vida. Agora eu sou o Luciano antigo, agora eu sou o Luciano novo. Não, queridos. Abre em Romanos 8,9. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vós, porém, não estais na carne, mas está no Espírito. Você não está mais na carne, você está no Espírito. Então não tem esse negócio, ora eu sou um negócio, ora o outro. Você não é mais aquela pessoa que você era antes. Está claro isso para você, querido? Isso aqui é fundamento. Se você não entender isso, se você não acreditar nisso, você vai ficar com essa ideia de que há 2 bichos dentro de você lutando para saber se você vai para um lado ou se você vai para o outro. Vai em Efésios 5,8. Olha o que está escrito aqui, querido. Olha a profundeza daquilo que o apóstolo Paulo deixa aqui para que você definitivamente elimine qualquer dúvida de quem você se tornou a partir de Cristo. Efésios 5,8 diz assim: porque noutro tempo éreis treva, mas agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Porque noutro tempo, que outro tempo que está dizendo aqui, queridos? Antes de Cristo. Antes de Cristo você éreis trevas. Olha o tempo do verbo aqui, querido. Éreis, você não é mais, é passado. Mas agora você sois luz do Senhor. Não está dizendo aqui que você é luz, que você anda na luz. Está dizendo que você é luz. Queridos, a Bíblia, ela é um livro extraordinário. Uma palavra que você entende muda a tua mentalidade. Se você estudar esse capítulo 5, versículo 8 de Efésios, tem tantas coisas aqui reveladoras sobre as nossas vidas, queridos, que você não vai ter dúvida de quem você se tornou depois de Cristo. Noutro tempo você era treva, agora você é luz. É noutro tempo. E diz aqui que você não anda na luz, você é luz. Você entende então que esse negócio de ter duas naturezas dentro da gente, isso não é bíblico, isso não existe. Você é uma natureza nova a partir de Cristo.
Aquela pessoa que existia antes de Cristo não existe mais. Fisicamente não, mas a nossa natureza, que antes era dominada pela queda do Adão, hoje não é mais. Por que nós temos que entender isso, queridos? Porque se a gente achar que a gente é treva, que a gente é luz, se a gente achar que a gente é santo, que a gente é pecador, a gente vai viver uma vida medíocre como uma pessoa incrédula. A gente vai ficar oscilando o nosso comportamento, oscilando as nossas emoções. A gente vai viver na terra se arrastando, achando que nós somos um pecador salvo pela graça. E Satanás, ele sabe de que ele não pode tocar na tua vida, queridos. E aí que ele quer de novo colocar minhoca na tua cabeça. Se ele conseguir te convencer de que você é uma pessoa natural, ou seja, uma pessoa comum, uma pessoa igual às pessoas que não conhecem Jesus Cristo, se ele fazer você entender ou se convencer disso, ele controla a tua vida nessa mentira. E ele vai fazer você se comportar como uma pessoa natural. É esse o esforço dele, querido. Por isso que tem que ter claro o processo de justificação e entender que o processo de santificação é um processo que todos nós passamos, e é essa a nossa luta, como Paulo, como Pedro lutou lá na Bíblia do lado de Cristo. E nós não estamos mais fisicamente do lado de Cristo. Por isso que é muito mais desafiador para nós lidar com esse processo de santificação. O processo de santificação não deve ser o nosso foco, querido. O teu foco deve ser o processo de justificação. Toda a tua atenção, toda a tua oração, todo o teu pedido para o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, no sentido dele te ajudar, dele te convencer de que você foi justificado, de que você é uma pessoa justa. A partir dessa convicção, a partir dessa certeza, o teu processo de santificação, ele acontece de uma maneira muito natural. E por que a gente vê nas igrejas, queridos, as pessoas com tanta dúvida, pregando erroneamente esse negócio de que duas naturezas se é uma? Por quê, queridos? Porque desconhece a nossa identidade. Igrejas lutam para que nós mudemos o nosso comportamento, e nós não mudamos pela nossa força o nosso comportamento. Nós assumimos a nossa identidade. Quando nós assumimos a nossa identidade, o nosso comportamento ele é mudado. Toda vez que você se entristece quando você erra com Deus, você está olhando para o teu comportamento, você está esquecendo quem você é. E se você não prestar atenção, se você não estiver antenado, se o teu radar não estiver ligado, você é guiado pelos teus comportamentos. Já disse e repito, o maior milagre que Deus fez na terra, queridos, é me transformar num pecador em santo. O maior milagre que Deus fez nessa terra é te transformar de pecador em santo. Você é santo, e nós já estudamos isso na Bíblia. Houve uma mudança instantânea no nosso interior no momento da salvação. Não misture justificação com santificação, querido. Tenha isso claro, esse entendimento claro. Não abra mão da justificação e não se abata quando você tropeçar no teu processo de santificação, porque senão você vai colocar teu processo de justificação à prova. Você vai começar a duvidar do processo de justificação que já aconteceu. Você não precisa morrer de novo, você já morreu, e morreu definitivamente, não tem mais que morrer mais. E onde é que está o ponto central disso, queridos? Onde é que está na Bíblia que nós morremos? De que aquela pessoa que existia não existe mais? Vamos lá em Efésios 2, 1, 3. Vamos pegar fundamento novamente para que a gente tenha isso muito forte. Efésios 2, dos versículos 1 até o versículo 3, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Quem vivificou você, queridos? Nosso Senhor Jesus Cristo. Olha de novo, que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus.
Você vivia como eles, é isso que a Bíblia está dizendo. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Percebe, queridos, que está falando do teu passado. Você era, no outro tempo, não é mais. Agora vai em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Diz assim, versículo 3, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz a respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então aqui, queridos, você é participante da natureza divina. O que há dentro de você, queridos? A natureza divina. O DNA que você tinha antes, você não tem mais, você tem um DNA divino dentro de você. Deus trocou a tua natureza, por isso você era, você não é mais. Essa consciência a gente tem que desenvolver e fortalecer no nosso coração todos os dias, queridos. Você acha que você é uma pessoa especial ou não, queridos? Se o apóstolo Paulo está dizendo que você é participante da natureza divina, a natureza de Deus em você. O que você não pode na tua vida? Qual a dúvida do milagre que Deus fez na tua história quando você escolheu ser um filho de Deus, que foi uma escolha sua? Então aquela natureza natural não existe mais, foi transformada, foi trocada. Você passou a ser alguém que você nunca foi antes na vida a partir de Cristo. Lá nós lemos em Efésios 5:8 que nós nos tornamos luz. Nós éramos em outro tempo trevas. Hoje você é luz, você não está na luz, você é luz. Queridos, Deus não quer melhorar a sua natureza. O esforço de Deus não é para melhorar o Luciano. O esforço de Deus é que o Luciano entenda em quem ele se transformou depois de Cristo. É esse o meu desafio, o teu desafio, queridos. Às vezes a gente quer ser melhorado. A gente, não, queridos, você precisa entender quem você se tornou depois de Cristo. Se você entender isso e viver isso, você muda o resto. Essas aulas todas que a gente vai ministrar, toda ela é no sentido de fortalecer a tua fé em quem você se transformou depois de Cristo. O meu desafio, o teu desafio é acreditar nisso. E depois que eu acredito, a gente viver dessa maneira, aprendendo a viver com a nossa nova natureza. E a gente vai ter uma aula só sobre isso, para você aprender a andar no Espírito. Aliás, é a próxima aula. Você vai entender que existem 3 tipos de pessoa e o Espírito Santo. Aí você vai ver como é que você, ou em qual dessas 3 pessoas você se encaixa, porque se o Espírito Santo não está atuando em você, talvez você esteja sendo enquadrado numa pessoa que você não é. Na próxima aula a gente vai aprender isso. Agora, por que Deus precisou mudar a minha natureza, queridos? Por que Ele não deu um jeitinho, todo o trabalho que Ele deu? Porque, deixa eu dar uma remendada aqui no Luciano, de repente, com o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, consiga, queridos, porque Deus transformou a nossa natureza para que nós possamos ser como Cristo e não agir como Cristo. O que a gente quer? A gente quer agir como Cristo. E Deus quer que a gente seja como Cristo, a partir da nossa troca da nossa natureza. Deus, Ele não nos deu o poder de imitar Cristo. Ele nos fez participante da natureza divina. Olha como isso é importante você entender, queridos. Deus não nos deu o poder de imitar Cristo. Ele nos fez participantes da sua natureza. Só trocando a nossa natureza é que a gente pode ser igual a Cristo, queridos.
e não imitar Cristo. Deus não pegou um padrão e falou assim: olha, Luciano, do jeito que você é, o teu trabalho agora é ser igual a Cristo. Você se esforça porque esse é o padrão. Ele não fez isso, quer dizer, ele mudou a tua natureza. Porque se ele fizesse isso, você jamais e eu jamais seríamos próximos a Cristo. Agora, como ele trocou a minha natureza e me fez participante da natureza divina, aí eu posso ter a convicção de que eu posso ser igual a Cristo. Com a minha velha natureza, isso seria algo impossível, querido. Por isso que você não tem mais a mesma natureza que você tinha antes. Você foi participante da natureza divina. Há no teu interior o DNA de Cristo na tua vida. Nas tuas veias não corre mais o sangue dos teus pais, mas corre o sangue de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que Cristo habita em você e você habita em Cristo. É por isso que a Bíblia diz que hoje você está ao lado de Cristo nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vai em Mateus 5:20, por favor. Mateus 5, aqui está o Sermão da Montanha, né, que vocês conhecem bem. Mateus capítulo 5, versículo 20, diz assim, Jesus dizendo: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Quem eram, queridos, os escribas e os fariseus? Eram os hipócritas da época. E Jesus está dizendo assim: se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, você não entra no reino dos céus. Como é que era conhecido os escribas e os fariseus na época, queridos? Pessoas que aparentemente eram perfeitas, mas no seu interior a Bíblia diz que eram sepulcro caiados. Eles, para serem respeitados como autoridade, eles tinham um comportamento que não condiziam com o interior que eles tinham. Por isso que Jesus fala: vocês cheiram mal por dentro, vocês são hipócritas, vocês representam, vocês são atores, vocês não são essas pessoas que vocês mostram que vocês são. E Jesus está dizendo que se nós não fôssemos, se a gente não for além dos escribas dos fariseus, a gente não pode entrar no reino dos céus. E é por isso que o trabalhar de Cristo é de dentro para fora. É por isso que foi trocada a tua natureza, para que você exceda aquilo que foi os escribas e os fariseus. Como é que foi possível isso? Foi criado um novo eu dentro de mim. Ou você tem dúvida que você está no céu hoje? Eu não tenho dúvida que eu estou no céu. Isso quer dizer o quê? Que eu excedi a justiça dos fariseus e dos escribas, porque o meu interior foi transformado, a minha natureza foi transformada. E qual era o esforço desses camaradas aqui? Querer representar, só que aqui dentro era um sepulcro caiado. O que nós temos que fazer para mudar o nosso exterior, sem se preocupar com o momento que a gente está, é fortalecer a nossa nova natureza. Quando eu fortaleço a minha nova natureza, quando eu não tenho dúvida na justificação, eu passo a viver uma vida clara, transparente, sem ter que me esforçar para poder representar para as pessoas. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Criou um novo eu dentro de mim. E isso só foi possível a partir da morte da velha natureza e que foi inserida a nossa natureza. Então o que muda meu comportamento, meu esforço? Não, a certeza de que Deus trocou a minha natureza, de que eu não sou mais aquela pessoa que eu era antes. E aí a gente entra agora num ponto importante, que é falar da carne, que aí está o ponto central da gente entender o processo de santificação. Nós temos um obstáculo a ser superado, que é a carne. Queridos, o que é a carne? Me ajuda aí, a gente não tem mais, para eu ter certeza que vocês não têm dúvida. Legal. A carne são padrões de comportamento e pensamentos que a gente trouxe
na nossa nova natureza. Não houve uma mágica. Jesus assim, ó, a partir de hoje, tudo aquilo que você viveu na sua vida para trás não existe mais. Isso existe, está aqui na nossa mente, como padrão de comportamento. Por que você se entristece quando você pisa na bola com Deus, queridos? Porque você está violando a sua nova natureza. Você está fazendo coisas que não são coisas compatíveis com a sua nova natureza. É por isso que você se entristece, é por isso que você se aborrece, é por isso que você trava essas lutas com você mesmo. A gente traz para a nossa nova natureza os padrões de comportamentos e pensamentos que a gente tinha antes. A gente está vivendo algo que não tem mais relação com a nossa nova natureza. É por isso que você se entristece, se aborrece com isso. Agora, o que aconteceu com a velha natureza? Onde é que foi parar o Luciano que hoje não existe mais? Eu morri fisicamente? Não. Mas o eu interior que era controlado pela natureza adâmica, esse eu interior controlado pela natureza humânica foi destruído. Aquela pessoa que andava independente e de uma maneira desobediente de Deus não existe mais. Foi colocada uma nova natureza, e aí é um Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que dá junto dessa nova natureza. Abra a tua Bíblia, por favor, em Romanos 6, de 1 a 6. Quem lembra o momento em que entregou a vida para Cristo? Alguém lembra? Quem que lembra? Dá um sinal para mim aqui. Vocês lembram exatamente o momento que você fez a oração? Então, volta um pouquinho, queridos. Lembra naquele momento? Aquele momento, veja o que aconteceu com a tua vida. Romanos 6, de 1 a 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Queridos, aí é uma confusão na igreja, né? Há vários tipos de batismo. O primeiro batismo que existe é o batismo da morte. O batismo da morte acontece quando você entrega a tua vida para Cristo. A tua vida, a tua natureza, ela acaba e você é batizado, você é colocado no corpo de Cristo. Isso é o primeiro batismo, o mais importante que existe. É mais importante do que o batismo das águas, porque é a tua salvação. É quando você é colocado como membro do corpo de Cristo, quando a tua velha natureza ela morre, quando nasce uma nova natureza. É por isso que fala aqui que você foi morto no batismo da morte. Morte de quem? Da velha natureza. Porque se fomos plantados, corpo de Cristo, juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais o pecado. O que aconteceu com o teu corpo, queridos, quando você, naquele momento, você entregou a tua vida para Cristo? O corpo do pecado foi desfeito, o pecado perdeu o poder sobre a tua vida. Você entende isso, queridos? Eu já falei sobre isso, e eu estou voltando sobre isso, porque você entende que você morreu, de que a tua natureza é uma natureza divina, de que há dentro de você Deus, que você não é aquela pessoa que era antes e que continua lutando para ser uma pessoa melhor. É por isso que está nas nossas crises, queridos. Quando eu olho com os meus olhos naturais e eu acho que eu sou a mesma pessoa, que não melhoro, e o que eu estou focando? O meu comportamento. E você tem que focar o quê? A justificação de que você tem uma nova natureza, de que aquela pessoa não existe mais, de que há uma pessoa nova dentro de você. Vai em Colossenses 3:3.
Diz assim, Colossenses 3:3, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você já está morto, a tua velha natureza já está morta. Vai em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Nós estamos falando do seu velho homem, da sua velha natureza. Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a mim mesmo. Você foi crucificado com Cristo, você morreu. Vai no Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Você está crucificado para o mundo, querido. Você não é mais essa terra, e o mundo está crucificado para você. Acabou a conexão entre você e o mundo, não tem mais relação. E de novo, por que eu precisei morrer? Por que você precisou morrer? Porque nós éramos desobedientes. É porque a gente queria? Não, porque Deus nos expulsou para fora do Éden. Nós tivemos que sobreviver independente de Deus. Nós nascemos muitas vezes num lar destruído, religioso. Nós frequentamos ambientes sociais distorcidos. A gente teve que se virar como a gente conseguia. E aí acabou a nossa relação com o pecado. Nós somos crucificados com Cristo. O pecado não tem mais poder sobre a tua vida. Então, uma coisa que você tem que entender: esse negócio que você é fraco com o pecado, isso é uma mentira. Você não tem relação mais com o pecado. Você consegue controlar o pecado. E a gente vai aprender em alguma aula como é que a gente faz isso. Agora, a Bíblia diz que você morreu para o pecado. Agora o pecado acabou? Não, querido. O pecado continua existindo. O que acabou foi a tua relação com ele. Porque você não está mais no pecado. A Bíblia diz que você está em Cristo. Romanos 8:1. Vamos lá de novo. Romanos 8:1. Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós lemos no versículo anterior de que nós não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Se você vive em Cristo, não há condenação contra a tua vida. Então você não está no pecado, você está em Cristo. E é por isso que acabou a tua relação com o pecado, e é por isso que você consegue vencer essa luta entre o pecado e o teu processo de santificação. E pode perceber, querido, o que é o pecado na minha vida e na tua vida? O pecado, o que ele quer fazer? Ele quer nos levar a andar independente de Deus. Pode perceber, toda vez que você peca, de alguma maneira você está tentando andar de uma maneira diferente da maneira com que Deus te chama para andar. O pecado principal que aconteceu na humanidade foi no Jardim do Éden. Deus falou, não toca. O diabo falou, toca que você vai ser igual a Deus. Tocou para ser igual a Deus. Quis andar independente de Deus, quis ser Deus. Então, queridos, o que é importante você entender? De que você morreu definitivamente, você está morto. Eu não me canso de dizer isso para você, queridos. Aquela pessoa não existe mais. Enquanto isso não for uma verdade no teu interior, no teu coração, você vai continuar lutando contra o teu comportamento. A partir do momento que você viver essa verdade, você vai ver que coisas grandes começam a acontecer na tua vida e você não continua oscilando no teu caminhar com Cristo. Colossenses 3:3 de novo. Porque
Nós vamos ler de novo, justamente para isso. Porque a palavra diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Porque já estáis mortos. Você não precisa morrer de novo. A única coisa que Deus quer é que você acredite nessa verdade, que o homem velho não existe mais. Agora, onde é que está a carne nesse negócio todo? Entendi, Luciano. Já me encheu o sapicuá, entendi o que você está falando, não aguento mais você falar nesse negócio aí. Mas e a carne? Onde é que está a carne nesse processo, querido? Vou contar uma historinha da minha vida para você. Eu não sei se você sabe, mas eu fui jogador de futebol quando eu era mais novo. Não era nenhum craque, era um cara esforçado, mas joguei aí alguns times conhecidos. E quando eu jogava na Ponte Preta em Campinas, eu tinha um treinador que se chamava Lígio, eu era goleiro. E o Lígio era um cara absolutamente grosseiro, em particular comigo. Eu não sei se ele tinha alguma diferença comigo, ou se eu, de fato eu era ruim, mas ele pegava muito no meu pé. Ele me colocava em cada sinuca de bico, cada jogo que eu não queria jogar ele me colocava. Quando estava chovendo ele me colocava para jogar. No treino ele colocava sempre eu no time reserva para que o time titular atacasse mais e para que ele pudesse pegar no meu pé. Eu me lembro que um dia a gente estava treinando e veio um cruzamento da lateral e eu fui agarrar a bola bateu no meu peito e foi para o atacante. Eu não tive dúvida, o atacante estava vindo, eu dei no meio do atacante, eu machuquei o atacante no treino. Ele falou assim: Luciano, você é burro, você tem mola no peito? Você imagina como eu fui ridicularizado por esse treinador que se chamava Lígio. Um dia eu estava com a minha unha encravada no meu pé direito. Ele falou: isso é coisa de dondoca, você põe a chuteira, você vai treinar. E era um cara absolutamente duro, não só comigo, mas com todo mundo. E o tempo que eu joguei na Ponte Preta, é esse cara que ficou o maior tempo me treinando. Foi o meu treinador que teve comigo meu maior tempo. Aí eu fui promovido. Não sei se você sabe, mas você vai ganhando promoção. Conforme você vai crescendo na tua idade, você é obrigado a subir de categoria. Aí, graças a Deus, eu deixei de ter o Lígio como meu treinador, passei a ter o Donizete, que era um cara absolutamente diferente do Lígio. O Donizete era um paizão. É um cara que conversava, é um cara que se preocupava com o boletim da sua escola, é um cara que se preocupava com a família, é um cara que quando você errava, ele te apoiava. Mas no processo de transição entre o Lígio e o Donizete, foi um processo. Toda vez que eu ia jogar, vinha na minha mente, não o Donizete, mas o Lígio. Quando chutava a bola, eu ficava assim mais tenso, porque na minha mente eu não podia errar, porque vinha uma dureza de correção de um treinador que não era mais o meu treinador, mas na minha mente ainda era o Lígio. Até eu me conscientizar de que o Lígio não era mais meu treinador, era o Donizete, isso demorou um tempo. É o que acontece com a tua vida e com a minha vida. Você tinha um treinador que era cruel e egoísta no seu interior, que era o seu velho eu, pecaminoso, a sua velha natureza. Então você está condicionado ainda, por isso que a carne, queridos, aos padrões de comportamentos e de pensamentos do passado. E esse é o processo de nós nos desintoxicarmos desses padrões que nos acompanhou por um bom tempo na nossa vida. Porque a Bíblia diz que você era treva, hoje você é luz. O Luciano não tinha mais o Lígio como treinador, era o Donizete, mas até eu entender que quem estava no banco era o Donizete, não era mais o Lígio, eu demorei um tempo. Tanto trauma que eu tinha, tanto aborrecimento que o cara tinha causado na minha vida, porque eu era jovem. Você tem um novo treinador dentro de você, que é a nova natureza que foi colocada a partir de Cristo. Não é mais aquele treinador cruel que era antes, que fazia você só ter aborrecimento. É esse novo treinador que você tem que dar o domínio e o controle da tua vida. E isso é um processo, queridos. Isso é a carne. É você se desintoxicar do treinador antigo, que é a carne antiga, que já não existe mais para dar controle como padrão, e se acostumando com o treinador novo, que é manso, suave.
E isso é um processo que vai aos pouquinhos mudando o teu comportamento, o padrão de pensamento, padrão de comportamento. E aí o teu processo de santificação começa a acontecer de uma maneira natural. Já falei que quando eu trato de trauma das pessoas na igreja, queridos, a pessoa sofreu o que ela sofreu há 20 anos atrás. Quando tem um gatilho que acontece aqui, ela volta 20 anos atrás, mas você percebe, 20 anos atrás, e ela sofre a mesma coisa hoje. Por quê? Porque está vivo dentro dela. Ela não renovou o seu interior, ela não assumiu a sua identidade, por isso ela continua sofrendo aquilo que ela sofria antes de Cristo, aquela pessoa que já morreu. Então é importante a gente entender de que há uma nova natureza em nossa vida. E toda vez que a velha natureza de alguma maneira quer trazer confusão na nossa mente em função do diabo, quem está se levantando é a carne que quer nos levar para o pecado. O que é carne? Padrões de pensamento e comportamento que você trouxe como herança na sua nova natureza. Que você precisa crucificar a carne, a gente vai aprender como é que isso acontece. Outra coisa importante é você diferenciar uma pessoa que está na carne e uma pessoa que anda segundo a carne. Porque você vê isso muito na Bíblia. E às vezes a gente fala, eu estou na carne. Não, você não está mais na carne, você está em Cristo. Mas você pode andar segundo a carne, mas não na carne. Vamos olhar isso, Romanos 8:8, por favor, queridos. Diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é estar na carne? É você não estar em Cristo. A Bíblia diz que você está em Cristo e não na carne. Quem está na carne não pode agradar a Deus porque está ainda morto espiritualmente. Vai no 12 agora. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Então você não vive na carne, você pode viver segundo a carne. O que é segundo a carne? Os padrões de pensamento e comportamento que você trouxe na sua nova vida a partir de Cristo. Então a Bíblia diz que você está em Cristo, você não está na carne, mas você pode andar segundo a carne. Está claro isso, queridos, para vocês? Então, qual foi a responsabilidade de Deus na nossa vida, queridos? Nos desfazer do velho homem. Qual é a minha parte nesse processo, queridos? É tornar as obras da carne inoperantes. Deus não vai fazer isso por você. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Ele trocou a nossa natureza. Agora nós precisamos crucificar a nossa carne. Essa é a minha responsabilidade e essa é a tua responsabilidade. E como é que eu faço isso? Nós vamos aprender em 2 aulas específicas. Como é que eu crucifico a minha carne? Como é que a carne ela não controla e não domina mais a minha vida? E a próxima aula você vai ter parte desse ensinamento. Você vai aprender que você precisa andar no Espírito, não na carne. E você vai aprender como é que você anda no Espírito, para que você crucifique a carne. E a outra coisa, em outra aula você vai aprender, é como é que você renova a tua mente. Então, qual é a insistência do pecado na minha vida e na tua vida, queridos? É fazer com que a gente viva independente de Deus. Numa pessoa sem Cristo, o pecado domina a vida da pessoa e Satanás é o centro na vida dessa pessoa. Você aceitou Cristo, você morreu para o pecado. Nós já lemos isso em Romanos 6. Você morreu, acabou a tua relação com o pecado. O pecado não tem poder mais contra a tua vida. Ou seja, você tem o controle sobre o pecado. Você não pode e não precisa viver mais independente de Deus. Vamos voltar agora na historinha de Paulo. Falei para vocês deixar marcado Romanos 7. Vai lá em Romanos 7 que eu pedi para vocês deixar marcado, queridos. Romanos 7. Vamos entender o que acontece aqui nessa historinha com o apóstolo Paulo. Vamos entender a historinha completa agora aqui. Romanos 7, do 15 até o 25. Tudo bem aí, acharam? Porque
o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com o efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne o pecado. Essa é a crise que nós falamos no começo, que eu quero conversar um pouquinho para você entender como é que isso acontece na tua vida, queridos. Nós vemos uma única pessoa aqui, certo? Que é o apóstolo Paulo. Você acha que esse cara é um cara de bom coração? Olha a crise que ele está passando. Olha essa insatisfação com ele mesmo. Fala, cara, eu não consigo fazer o bem. Eu conheço a lei de Deus, eu quero a lei de Deus, mas eu não consigo. Então é uma pessoa de bom coração. Ele está de acordo com as leis de Deus? Ele está, porque ele se entristece com as coisas erradas que ele está fazendo. Só que ele tem um problema de comportamento. E onde está esse problema, Cristo? Está no 17 e no 21. 17 diz assim: de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Vai no 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Você percebe que apareceu um outro cenário aqui no apóstolo Paulo. No primeiro, a gente está falando do apóstolo Paulo, só da pessoa. E aí aparece um outro ingrediente. Ele está dizendo assim, que dentro dele habita algo que não é bom. É o apóstolo Paulo? Não. É aquilo que habita dentro dele que não é bom. E ele diz assim, a carne, o pecado habita em mim. Então não é a pessoa do apóstolo Paulo que não é boa, mas é o pecado e a carne que habita nele. Ele está dizendo assim que há algo dentro dele que habita nele que é mau e pecaminoso, mas não é ele. E ele está dizendo que é a carne que habita em você, que habita em mim. Não sou eu que sou ruim, mas é a carne que eu trouxe da minha velha vida, que é pecaminosa, desobediente, que quer atender os meus desejos. É a mesma coisa, querido. Se você está aqui, se você pegar um espinho, fincar no teu dedo, o espinho não faz parte do teu corpo. É isso que a carne faz com a gente. Não tem nada a ver com o meu corpo, mas é o espinho que está no meu dedo que me incomoda, que me causa dor. Se eu tiro o espinho, eu resolvo o meu problema. Se eu tiro o efeito da carne da minha vida, eu resolvo o meu problema. Se eu crucifico a carne, eu resolvo o meu problema. E aonde acontece isso tudo que eu estou tentando dizer para você, queridos? Na mente. Veja o 22 e 23, ele diz assim: porque segundo o homem interior tenho o prazer na lei de Deus. O que é o homem interior, queridos? É a nova natureza. A tua nova natureza tem o prazer na lei de Deus. Mas olha a batalha na mente, ó. Mas vejo nos meus membros, ou seja, estou falando de comportamento, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento.
entendimento. Onde é que está o entendimento? Na mente. Onde é que está a tua batalha? Na mente. Onde é a confusão? Na mente. O teu homem interior é aquela nova natureza que nós dissemos que foi colocada por Deus, mas na tua mente que é a tua batalha. É a tua mente que quer impedir que você faça aquilo que é o correto. São os seus pensamentos e o ataque que nós sofremos na nossa mente. Vai em Tiago 4:1. Está aqui, da onde vem os nossos aborrecimentos? Tiago está dizendo aqui: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que vossos membros guerreiam? O que é os nossos deleites? As nossas vontades, a vontade da carne, de fazer aquilo que é para satisfazer as nossas vontades. Está dizendo aqui que é das nossas vontades, ou seja, da vontade da carne, é que vem as nossas batalhas, que vem as nossas pelejas, que vem as nossas guerras. Agora, como é que isso acontece dentro de nós? Vai em Gálatas 5:17. Diz assim a palavra do Senhor: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, a tua carne, que é aqueles padrões que você tinha, que você desenvolveu antes de Jesus. A carne quer que você tenha uma vida independente de Cristo. A carne te leva a ter uma vida em desobediência de Cristo. Ela não quer que você seja obediente a Cristo. Ela quer continuar vivendo uma vida independente. E como é que eu luto essa batalha, queridos? Como é que eu venço essa luta? Mais do que a gente vai ver nas próximas aulas. Primeira coisa, renovar a mente. Onde é que é a nossa briga? Na mente. O que você tem que fazer? Renovar a tua mente. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, pela renovação da vossa mente. Como é que você renova a tua mente, queridos? É fazendo aquilo que você está fazendo aqui nessa noite. Vim aprender as coisas de Deus. Vim aprender as verdades de Deus sobre a tua vida. Como é que você renova a tua mente? Tendo uma vida de oração, ouvindo louvores, participando dos PGs, vindo aos cultos. Não tem milagre, queridos. É esforço, porque é uma guerra, é uma batalha. Então a primeira coisa que você tem que fazer para você crucificar a tua carne é renovar os teus pensamentos. E quando a gente fala de renovar os nossos pensamentos, a gente está falando de tirar a mentira alojada na nossa mente para colocar a verdade de que a Bíblia diz que nós somos. E a outra coisa que você pode e deve fazer, 2 Coríntios 10:5, diz assim: destruindo os conselhos de toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo entendimento, ou seja, todo pensamento em obediência a Cristo. Como é que você vence essa batalha? Primeiro, renovando a tua mente. É um processo, não tem jeito. Quanto mais você renovar a tua mente, mais você está crucificando a tua carne. Você não está dando poder para que ela conduza, para que ela dirija a sua vida. E outra coisa que você tem que fazer, levar os seus pensamentos cativos a Cristo. Quando vier um pensamento contrário ao pensamento da Bíblia sobre a tua vida, você não deve dar guarita para ele. Você deve apresentar para Cristo. Está aqui: Senhor, esse pensamento não é do Senhor para a minha vida, eu não aceito ele para a minha vida, estou devolvendo para o Senhor. Esse é o processo que você tem para lutar contra as investidas no diabo. Aonde que o diabo vai tocar na tua vida? Na carne. Porque a carne, ela gosta do pecado, porque ela foi treinada para viver independente de Deus. E você sabe quais são os seus pontos vulneráveis na tua vida. Então não se engane, são nesses pontos que o diabo vai atacar, porque você não está crucificando a carne, que são os seus pontos vulneráveis. Você tem que fazer o quê?
crucificar e vigiar. Todos nós sabemos onde é que estão os nossos pontos fracos. E se a gente negligenciar os nossos pontos fracos, o diabo vai colocar pensamento na tua mente que vai te levar para a carne, que vai te levar para o pecado. E toda vez que você está em pecado, você está em desobediência com Deus. Você pode sofrer prejuízo na tua identidade? Não. Mas o diabo pode controlar o teu pensamento e fazer a tua vida na terra uma vida de miséria. Só para a gente fechar lá a historinha que eu não acabei de Romanos 7:24. E ele fala assim, né? Miserável homem que eu sou. Aí vem a lucidez de Paulo. No 25 ele diz assim. Estou no Romanos 7, tá? 24 ele fala que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? No 25 ele diz assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Também está dizendo aqui, dou graças a Deus. Ele não fica aqui se martirizando, aí que Deus me ama, de que não, que dou graças a Deus. Eu entendo o que aconteceu com a minha vida. E no 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entendeu? Ele faz um baita num discurso de que eu quero fazer o bem e eu não faço, que eu sou miserável, e ele fala assim, vem a lucidez dele e fala assim, não há condenação contra a minha vida. Não há condenação contra a tua vida. Está claro, queridos? Que todo o meu trabalho nessa noite foi para que você entenda a diferença de justificação e santificação, de que aquela velha pessoa não existe mais, que aquele velho homem morreu, que não existe mais aquela pessoa antes de Cristo. Não há nada que você possa fazer para mudar aquilo que já foi feito na tua vida. Você não precisa morrer mais porque você já morreu. Agora a santificação é o meu desafio e o teu desafio, e a santificação não pode ser um peso na nossa história, na nossa jornada, tem que ser um compromisso que nós assumimos conosco mesmo. Ao invés de a gente se entristecer quando a gente erra, queridos, a gente tem que se esforçar para melhorar. Porque o grande perigo nesse negócio de pede perdão, erra, uma hora o diabo vai te convencer que você não pode superar essa fraqueza na tua vida, é uma mentira. E se ele conseguir te convencer de que você não pode superar essa fraqueza na tua vida, ele vai te amarrar nessa fraqueza e você vai desanimar no teu caminhar cristão, e essa coisa vai te deixar amarrado na tua história. Para a gente fechar, o crescimento espiritual é o resultado da fé na verdade de quem você é. Primeira coisa, queridos, maturidade espiritual é o resultado na fé da verdade da Bíblia quem você é. Depois de uma atitude de você renovar a tua mente. Então você tem que ter certeza da justificação. Eu não tenho dúvida de quem eu me tornei depois de Cristo. A segunda coisa, eu preciso renovar o meu entendimento para que eu tire os meus pensamentos e padrões e comportamentos antigos. E o terceiro passo, você precisa aprender a andar no Espírito. Quando você vai aprender a andar no Espírito? Na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, você vai ver que mais um passo você vai dar rumo à jornada na tua maturidade espiritual. Tudo bem? Dúvida? Vocês estão lendo a apostila em casa, queridos? Porque assim, eu não consigo fazer mais do que eu estou fazendo por vocês. Tem coisas que eu posso fazer, tem coisas que eu não consigo fazer. Faz um ano que a gente está trabalhando nesse material para que você tenha crescimento espiritual na tua vida, queridos. Não se engane, se você não fizer a tua parte, não há o que Deus possa fazer por você. Se você está cansado de viver uma vida pequena, cabe a você a virar a chave na tua história e viver aquilo que a Bíblia diz que você é. E é só você que pode fazer isso. O papel de Deus na nossa história foi desfazer aquela pessoa que existia antes dele. Agora ele não tem mais o que fazer. Agora depende de mim, depende de você. A igreja está aqui para te apoiar nesse processo. E é isso que a gente está tentando fazer nessa série de ministrações, mas a bola está com cada um de nós. Eu tenho a minha responsabilidade como pessoa, como cristão, como pastor, e cada um de vocês tem a responsabilidade de vocês como filho aceito e amado de Deus. Não há mágica, queridos.
há um esforço. E o que a gente precisa responder para nós mesmos é assim: eu estou disposto a pagar o preço para que eu seja aquela pessoa que Deus diz que eu sou? Ou eu continuo escolhendo a viver uma vida medíocre, uma vida pequena, uma vida mediana, uma vida de humilhação, uma vida de preocupação, casamento destruído, vida financeira destruída, essa crise emocional que a gente vive? Como é que a gente quer viver? É uma escolha que a gente tem que fazer, queridos. Você aprendeu nessa noite que há uma nova natureza dentro de você. Agora você tem que assumir essa nova natureza. Como? Renovando a mente, levando o pensamento cativo a Cristo. E semana que vem você vai aprender a andar no Espírito. E se depois dessas 14 aulas, esses 15 encontros, que você não sair do lugar, o problema não está em mim, o problema não está no material, o problema não está em você. E a vida que Deus tem para eu e você viver na terra é uma vida de honra, é uma vida grande, queridos. E Deus precisa que a gente viva uma vida grande para que o mundo entenda de que há um Deus na tua vida. Você e eu, nós não podemos ser confundidos com os incrédulos que não têm Cristo. E a única maneira de nós não sermos confundidos com os incrédulos é ter comportamento de filhos de Deus. Independente se é Haddad, independente se é Bolsonaro, você é um filho de Deus. Se o dólar subiu, se a bolsa caiu, dane-se. A Bíblia diz que você foi crucificado para o mundo e o mundo foi crucificado para você. A gente tem que cortar as nossas raízes desse mundo, queridos. E como é que eu corto as minhas raízes desse mundo? Assumindo a minha nova natureza de filho de Deus. Parar de ficar brigando com comportamento e assumir a tua identidade. Ter uma vida de honra. Essa mente que é uma mente de mundo que nos controla. Ah, tem dinheiro, eu estou feliz, não tem dinheiro, eu estou triste. Que filho de Deus que vive assim, queridos? Você acha que tudo aquilo que aconteceu na minha vida e na tua vida é para que a gente viva o padrão desse mundo? Não, queridos. Por isso eu falo para você, se você está cansado da vida que você está vivendo, assuma a tua identidade. Para de buscar a compaixão das pessoas, o dó das pessoas. Isso não resolve a vida de ninguém. Vai ter uma fila de pessoas entregando um lenço para enxugar as suas lágrimas, mas a tua vida continua da mesma maneira. E você não foi chamado. Você entendeu e aceitou um convite de Deus para ser o filho dele, queridos. E é dessa maneira que você tem que viver a tua vida. Independente dos obstáculos, das vezes que você cai, levante e continue caminhando. Lute por aquilo que você quer alcançar na tua vida. Não há nada de impossível a você alcançar na tua vida. Nada, querido. Não existe impossível na tua vida. Como é que pode existir impossível para uma pessoa que é filha de Deus? Essa dúvida você não pode ter, senão você vai ser um crente de igreja, de banco de igreja. Sabe o que serve isso? Para nada. Um monte de gente está morrendo dentro da igreja porque não sabe quem elas são. E a gente tem a oportunidade aqui na nossa igreja, queridos, de ter esse despertar nesse ano. O ano inteiro eu estou pregando sobre isso, queridos, para um despertar no nosso interior, para que a gente vire a chave da nossa história, vire o capítulo e a página da nossa vida e que a gente viva milagres, queridos. Há quanto tempo você não vive um milagre na tua vida, queridos? Há quanto tempo você vive com esses comportamentos que você sabe que está te entristecendo? Você acha que o problema está com quem, queridos? Comigo? Com Deus? Ah, como Deus gostaria que você acreditasse naquilo que Ele fala a teu respeito, querido. Obviamente que isso é um processo, é um caminhar diário, mas nós precisamos caminhar, querido. Nós estamos fechando mais um ano. É um tempo da gente fazer uma contabilidade. Como é que foi o meu ano? Como é que foi o teu ano? Será que a gente continua arrastando o mesmo padrão de pensamento, querido? Será que a gente viveu mais um ano com as mesmas crises que a gente tem arrastado na nossa história? Como é que a gente tem vivido, querido? Mês que vem é novembro.
dezembro. E aí? Eu falo para você que há coisas na minha vida que eu achei que eu já tinha resolvido. E luto para fortalecer minha identidade de filho. E tudo que eu falo para você, eu falo primeiro para mim, queridos. Porque é uma luta, é uma batalha mesmo. Mas é uma batalha que eu não paro de batalhar. Cai e levanta, Luciano. Está fraco no seu dia? Deixa esse dia, começa um dia novo. E vamos viver as grandezas de Deus, queridos. É isso que Deus tem para a tua vida, é isso que Deus tem para a minha vida. Invista a tua vida em ler essa apostila, queridos. Queridos, não tem esse negócio que eu não tenho tempo, queridos. Tem 24 horas, queridos. Tudo é uma questão de prioridade na nossa vida. Tudo é uma questão de prioridade. Eu acordo 4h30 da manhã, 15 para 5 todo dia. Dou uns petelecos nos gatos para ir embora, para parar de miar, para eu conseguir me concentrar. Depois eles voltam, a hora que eles voltou, eu já pelo menos meia horinha, 40 minutos, 1 hora, eu já aprendi um pouco mais daquilo que eu preciso aprender sobre a minha vida. Sabe, às vezes, queridos, o que você precisa aprender sobre a sua vida, quem você é. Talvez você tenha uma visão distorcida daquilo que você é em Cristo Jesus. Quando você se olha no espelho, quem você se vê, queridos? Uma pessoa derrotada ou um filho de Deus? Se você tem uma visão de uma pessoa derrotada, essa visão não é a visão que Deus tem sobre a tua vida. A visão que Deus tem sobre a tua vida é que você é uma pessoa vitoriosa, que você aceitou o convite de se tornar filho de Deus e como tal precisa se comportar como um filho de Deus, assumindo a sua nova identidade. Ter a clareza da justificação e caminhar dia após dia, com calma, com paciência no processo de santificação. Lembra que Jesus diz, toma o meu jugo, já expliquei sobre isso. O que é o jugo de Jesus? É andar passo a passo ao lado de Jesus. Se você correr, vai machucar o teu pescoço. Jesus não quer que você corra. Jesus quer que você tenha uma constância. E se você ficar parado, Jesus vai te arrastar, vai machucar o teu pescoço também. Então a vida cristã, queridos, é dia após dia, tijolinho, mas a construção não pode parar de acontecer. Amém?